Divino Jesus, amado Mestre, aqui iniciamos mais um momento de Kardec, Senhor. Momento para nosso aprendizado, para ampliarmos esclarecimentos acerca das verdades imortais. Que neste momento, Senhor, possas nos facultar a presença de teus mensageiros divinos, os espíritos responsáveis pela nossa educação moral e intelectual, e que nos apoiem, Senhor, nos inspirem na compreensão do estudo desta noite. Que este também seja o momento em que mergulhemos na tua aura divina e possamos orar não somente pela nossa paz, pela paz dos nossos lares, pela paz das nossas famílias e seus lares, dos entes que amamos, dos nossos amigos, e pela paz de nossa grande família humana, do nosso grande lar, que é o planeta Terra. Seja assim em nome de Deus Todo-Poderoso e em teu nome, Cristo, que iniciemos mais um momento de Kardec nesta tarde e noite, louvando-te, Cristo, louvando a Deus, nosso Criador, hoje como sempre, Senhor, que assim seja. Como está na nossa programação, hoje nós faremos uma abordagem acerca da obra de Madame d'Espérance, que se intitula No País das Sombras. Por ser um livro autobiográfico, de autorrelato, nós não vamos poder cumprir aqui as 233 páginas do livro. Então, vamos fazer em duas partes. A parte de hoje e, no outro mês, em obras complementares, ou suplementares, melhor dizendo, do próximo mês, vamos fazer a segunda parte. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje abordando No País das Sombras, e trata-se de uma obra extremamente importante por pelo menos dois aspectos. Por ser uma obra que descreve passos da mediunidade, que descreve processos mediúnicos de um médium por ele mesmo e não por outros observadores ou estudiosos da mediunidade. E o segundo ponto, que é extremamente importante, tanto quanto o primeiro, é que se trata de um relato autoperceptivo e autocrítico sobre a vivência da sua mediunidade. Podemos acrescentar um terceiro, que não se trata de um médium singelo, de qualidades mediúnicas singelas. Trata-se de uma médium extremamente potente, dotada de diversas faculdades, e sim, a mediunidade de efeito físico foi a mais eminente, mas de outras qualidades no campo da psicografia, da psicofonia, que traz para a história da mediunidade uma importância capital. Madame d'Espérance é uma médium extraordinária. O nosso Raimundo coloca ela junto a Mirabelle, cuja
palestra sobre ele assistimos, com o próprio Raimundo, coloca ao lado de Mirabelle, a nossa Desperance, como dois dos grandes médiuns que já tivemos na humanidade, pelo menos do século XIX para cá. Então, vamos começar. Eu vou pedir licença a vocês para apresentar os trechos das falas dela, porque são aspectos psicológicos extremamente importantes, né, dessa narrativa da vida dela, para que a gente entenda, possa tentar entender, captar como foi essa vivência. Então, não sou eu falando, os trechos foram retirados dos próprios livros, do próprio livro. Em algum momento, em poucos slides aqui, é que eu faço um comentário, mas são palavras dela e vamos acompanhar essa narrativa dela. Então, ela nasce como Elizabeth Hope, na Inglaterra, em 1855, morreu na Alemanha em 20 de julho de 18, portanto, teve uma vida bastante breve, né, de 63 anos, né? Foi uma médium de efeitos físicos inteligente e uma escritora inglesa. Ela foi filha de um comandante de navio, passou a infância num velho casarão no leste de Londres, e esse casarão, segundo a tradição, pertenceu à família Cromwell, aquele famoso primeiro-ministro, o primeiro-ministro da Inglaterra ao tempo de Elizabeth I, no século XVI ainda. Ela, aos 19 anos de idade, casou-se com o Sr. Reed e passou a residir em Newcastle upon Tyne, na própria Inglaterra. Adoeceu depois de um acidente, ou incidente, melhor dizendo, em 1893, durante uma demonstração de efeitos físicos em Helsinki, na Finlândia, quando um pesquisador agarrou de súbito ao espírito materializado de Holanda, porque ele queria comprovar que existia uma fraude no fenômeno. Esses dados, como do slide anterior, foram retirados da Wikipédia. A súbita desmaterialização do espírito e o reflexo sobre o organismo da Desperance deixaram sequelas graves sobre ela. Na Primeira Guerra Mundial, ela voltou a residir na Alemanha, ou estava residindo na Alemanha, foi praticamente prisioneira e os seus papéis foram todos confiscados, inclusive o manuscrito do segundo volume do Shadowland, que é País das Sombras, ou Mundo das Sombras, como se queira, que aparentemente foi destruído, desapareceu e ninguém sabe desse manuscrito. Aksakoff, como uma espécie de introdução ao livro, deve ter sido a pedido da médium, ou ele próprio se ofereceu, diz essas palavras, né, sobre a grande impressão que ele tem acerca do livro, como um livro único, né? São confissões de uma médium que se retrata, se desdiz ou se defende, mas, sobretudo, é uma história de muita franqueza e, sim, das decepções que são provenientes de uma alma que quer o saber, que deseja o saber e que ficou, diz ele, né, à mercê de potências desconhecidas, porém cheias de promessa. Portanto, Aksakoff recomenda o livro, recomenda a própria médium, ele que foi um pesquisador extraordinário e cujo livro nós adotamos aqui no nosso módulo 2 de formação fundamental no Espiritismo. Sobre a médium, no próprio livro, a gente tem essa informação, né? Ela é uma das mais importantes personalidades do movimento espírita no século XIX, uma poderosíssima médium de efeitos físicos. Os fenômenos com sua mediunidade foram demonstrados em vários países da Europa, e todos observados, comprovados por métodos científicos, com gente como, ou do tamanho de Aksakoff, Zollner, entre outros. Para que a gente tenha ideia, Aksakoff, Zollner e outros são nomes dos mais famosos da ciência naquela época. Portanto, tratou-se de uma médium examinada
com fenômenos examinados. Bom, é interessante a gente ver como ela percebia a sua mediunidade, né? Inicialmente e durante todo o tempo, ela sempre quis saber se ela tinha parte na formação dos espíritos, né? E ela teve uma condição, uma interrogação muito importante, né? Se durante toda a vida dela ela não foi mais que uma ilusão, se essa mediunidade não foi ilusória, se errou no caminho, se enganou as pessoas ou foi enganada, e como poderia reparar o mal por mim causado. Essas interrogações são extremamente importantes, e é bom que a gente aqui pontue, porque demonstra a profunda honestidade da médium. Porque tem muitos médiuns que são arrogantes, que são prepotentes, que se julgam possuidores dessas faculdades e, portanto, estão exercendo funções missionárias, portanto, estão fazendo atividades que são santificadas e que merecem o maior crédito simplesmente porque são médiuns. E essa médium potente, extraordinária, natural, ela então tem a preocupação do engano, do engodo, quer dizer, uma preocupação sobretudo ética. Lembremos que ela não era espírita kardecista ou espírita orientada pelas obras de Kardec, ela era uma espírita, se tornou uma espírita de orientação inglesa, mas ela procede exatamente como Kardec sugere que nós, médiuns espíritas, nos portemos, ou seja, sempre observando, auto-observando os fenômenos que por nós vêm a ocorrer, sempre levantando questões e não exagerando na autoconfiança e na confiança nos seus guias, na confiança das suas comunicações. Ou seja, ela deixa o espaço para a dúvida, para a interrogação, um hábito extremamente saudável. Mas continuemos aqui com a nossa desesperança, né? Vamos ver aqui uma boa parte das narrativas da infância. E por quê? Porque é uma parte substancial das primeiras impressões que ela teve no contato com os chamados fantasmas. E observaremos que ela não fazia nexo entre os fantasmas e os espíritos dos mortos. Eram sombras com as quais ela entretinha ou entretecia a amizade. Ela nunca associou inicialmente isso à presença de mortos ou de presença de pessoas do invisível. E aí, desde criança, ela tinha essa característica, porque ela era vista como uma menina estranha. Ela dizia coisas que as pessoas se recusavam em aceitar. Ela via coisas ao redor que a maioria das pessoas não viam. E, frequentemente, ela teimava que estava vendo e começou a ser vista como uma bruxazinha, uma criatura realmente esquisita. Ela começou, então, a compreender que as pessoas não possuíam os mesmos dons que ela tinha, né? E ela, então, começou a desculpar as pessoas, quando ela diz aqui, né, foi generoso bastante para desculpar as demais pessoas, porque algo poderia impedir que as pessoas pudessem ter a percepção do que ela tinha. Bem, ela, então, passou a ter uma vida muito solitária. E morando na casa em que ela morava, como a gente já viu, né? Uma casa que deve ter pertencido a Oliver Cromwell, era uma casa imensa, com muitos quartos, e somente uma parte da casa era utilizada. Ela foi a primeira filha do casal, o pai era comandante de navio, então ela ficava em casa com a mãe e com a aia. Ela não era muito próxima da mãe, que era muito adoecida. Então ela gostava de vagar pela casa, ela gostava de ficar naqueles cômodos imensos, sombrios, não é? Então, contanto que ela não sujasse o meu avental, diz ela, o que ela fizesse era sempre uma coisa compreensível. Só sujar o avental é que era um crime imperdoável.
Então, essas câmeras da casa, elas nunca estavam vazias, né? Porque quando ela entrava nas câmeras, ela lançava ao redor um olhar e não encontrava alguma figura familiar, mas depois ela começava a ver as câmaras repentinamente povoadas por estranhos, por pessoas que não estavam na casa, a aia, a mãe ou alguma outra pessoa. E ela fala do aparecimento de uma velha, sempre vestida com uma roupa preta. Olha só o detalhe que ela dá, a precisão, feita de uma fazenda mole e macia como um cetim, sem que o fosse realmente, né? Essa mulher fantasma é o nome que ela dá, portanto, não é de um espírito, inicialmente não é de um espírito. Nesse ponto do livro, ela chama de fantasma, ocupava uma câmara especial, quer dizer, era um determinado lugar da casa, e ela via essa velha em outros lugares da casa, mas especialmente nessa. E essa câmara é longa, estreita, sombria e de teto baixo. Aqui está a fotografia da idosa. Diga-se que a nossa Desperance, ela desenhava muito bem, né? Inclusive no escuro. Então, aqui está, né, a minha Shadow Lady, ou seja, a minha lady, a minha senhora dos espaços sombrios. Não é sombra de tenebrosidade, não é sombra de obsessão. Sombras porque estavam sempre andando em lugares mais escuros, e sombras porque pareciam sombras andando no ambiente, né? Como ela interpretava. A gente pode ver que parece uma idosa de 1 ou 2 séculos anteriores e de um olhar muito simpático. Esta senhora, essa velha, costumava acompanhar Desperance. Então, ela se perguntava, né, o que tudo aquilo significava, porque ninguém via as sombras que ela via. E, comumente, quando ela narrava essas sombras, essas visões, ela poderia ser punida por inventar coisas que ninguém estava vendo. Então, ela começou a se guardar, a se tornar prudente e começou a não dizer nada mais a nenhuma pessoa. Ela não gostava de ser ridiculizada ou ridicularizada e, muito menos, de passar por mentirosa. Então, a gente pode aqui perceber que a Desperance, ela não se entusiasmou por essa situação, né? Foram fatos da sua infância demonstrando uma mediunidade inteiramente natural, absolutamente natural, não é? Em que ela ia observando essas sombras e convivia com elas na sua inocência infantil, mas ninguém vendo o que ela via, as pessoas diziam que ela estava mentindo, né? Que ela não estava vendo coisa alguma, e ou diziam que ela era mentirosa, ou que ela estava inventando e era punida. Então, ela começa a se reservar e a conviver com aquilo ali de uma forma um tanto quanto conflituosa, porque as sombras faziam companhia a ela e, ao mesmo tempo, embaraçavam, porque ela não podia dizer nada a ninguém, não podia compartilhar com ninguém. Então, a gente vê aqui a história de uma médium que, desde a infância, viveu mais ou menos o que Chico Xavier narrava, né? Ou seja, quando ele falava na família que tal ou qual pessoa estava sendo vista, os irmãos do arco-íris, todo mundo dizia que Chico não rodava bem da cabeça, né? Enfim, que ele estava inventando coisas e coisas que tais. São essas mediunidades naturais extraordinárias que a gente tem pelo caminho, né? Então, ela diz aqui, e já comentamos, que ela não assimilava, ou não assemelhava as sombras, os fantasmas, a espíritos dos mortos. Ela não tinha esse nexo, ela não fazia essa conexão, porque ela não tinha informação. A família dela não era espírita, né? Era uma família de religiões tradicionais. Então, as sombras, os fantasmas nunca causaram temor a ela. Ela podia ver a todo momento, dia à noite, dirigir para eles um olhar e
quando passava, ela examinava eles curiosamente, né? Enquanto eles não se afastavam dela. Então, ela tinha uma familiaridade com os fantasmas. Então, ela diz: eu não teria mesmo medo dos espíritos se soubesse que esses amigos estavam a meu lado, né? Então, ela se sentia protegida, segura, nunca teve receio de estar sozinha no leito, às escuras, quando estava na companhia desses fantasmas amigos, né? Então, é muito interessante que, enquanto ela não associa os fantasmas aos mortos na sua cabeça de criança, nenhum problema, não é? Isso vai se tornar problema quando ela vê que esses são os mortos. Então, as pessoas diziam isso, né? Que ela imitava, ela ficava envergonhada de ser chamada de mentirosa, e ela começou a pedir a Deus, ajoelhada, para que fosse libertada desses sonhos, entre aspas, que não mais pudesse ou tivesse a tentação de falar sobre isso. Então, ela se sentia muito incomodada. Mas a sua mãe adoeceu, e num certo dia, o médico vai visitar a sua mãe, e ela, então, se encoraja de dizer ao médico, né? Aí está o trecho, vocês podem ver, né? Falei-lhe de meus amigos fantasmas, nossos hóspedes diários, da velha dama. Ela começa a dizer, né, do cavalheiro bem trajado, do homem que usava um colarinho largo. Vocês observem que nessa narrativa ela está mostrando a visão de diversos espíritos, né? De diversos fantasmas. Enfim, ela vivia nesse lugar que deveria ser muito antigo, onde muitas pessoas viveram, já que ela está no século XIX. Cromwell morou nessa casa no século XV, XVI, possivelmente a casa, no mínimo, era do século XVI. São 300 anos, talvez 400, e muita gente morando nesse lugar, né? E ela vendo esse mundo de pessoas dentro da casa que ela encarava como se fosse uma fantasia de criança. Hoje a gente chamaria de amigos imaginários. Portanto, quando a gente vê uma criança falando sobre os seus amigos, temos cuidado de dizer que não existe, tá? Porque pode ser que ele ou ela, um menino ou uma menina, seja, na verdade, uma desesperança reencarnada e falando dos fantasmas que transitam dentro de casa, tá? Bem, vamos adiante. Aí, o que é que o médico vai dizer para a nossa desesperança? Eu creio que você vê essas coisas, mas quem vê coisas desse tipo realmente são pessoas loucas. Imagine o que é um médico dizer isso para uma menina de 9, 10, 11 anos de idade, né? E aí ela começa a ficar atormentada, né? Ser louca? O que é ser louca, né? Então, já tinham falado para ela sobre o que era a loucura. Bom, no século XIX, a loucura era um tormento, né? Porque a abordagem da loucura era a prisão, né? Podemos assim dizer, nos hospícios. Então, ela começa a pedir a Deus que a libere, que a preserve da loucura. E ela vai para um outro capítulo para descrever justamente esse medo. E o capítulo tem essa questão, né? O título é isso: irei enlouquecer. Então, a satisfação que ela tinha de ver os fantasmas passou a ser um tormento, né? Ela não tinha mais motivo para alegrar-se. Então, entendam o que foi que a palavra desse médico, desse adulto, fez sobre ela. O que para ela era uma alegria, o que para ela é um bem-estar de ter essa companhia para lhe prover algo de agradável na solidão que ela sentia na casa, passou a ser um tormento, né? Por causa do estigma da loucura. Então, ela continuou a ver, né, os fantasmas, e aí a enfermidade dela não a havia abandonado. E aí a aparição de uma sombra real ou imaginária levava ela a se ajoelhar, orando, pedindo a Deus que a liberasse daquele mal, né? Olha ela dizendo, muitas vezes pela manhã, como durante o dia ou a noite, ela caía de joelhos para implorar a libertação das maquinações do diabo, né? Porque a sua família era religiosa
E, claro, que junto à loucura, a presença do diabo ameaçavam-na, né? De tirar-lhe a razão. Então, ela passou a ser reservada, tímida, nervosa. Ela não quis mais passar de uma para outra câmara. Ela que tinha o prazer de circunvagar pelo interior da casa, né? Por um solar antigo, enorme, podemos imaginar o tamanho disso. E ela começou a ter medo de ficar só. Ela que tinha prazer, nunca tinha tido qualquer susto, começou a se tornar amedrontada com esta loucura ou estas presenças diabólicas. E começou a se ocupar de muitas coisas, né? Pois Satanás inspirava maldade aos ociosos. Aquela famosa frase de que mente vazia, oficina do diabo. Né? E aí ela começou a pensar tanto nesse enlouquecimento, extravasou tanto essa preocupação junto à sua família, que depois de projetos e mais projetos, né, decidiram que ela teria umas férias acompanhando o pai em uma viagem ao Mediterrâneo. Lembrando que o pai era capitão de navio, era um navegador, portanto, né, ela foi para essa viagem ao Mediterrâneo, que durou 2 ou 3 meses. E aí, nesta decisão, houve um tempo em que tudo isto desapareceu. Mas vai acontecer nesse capítulo chamado de Navio Fantasma uma coisa extremamente importante e que vai ser uma nova virada, né? Ela se esqueceu dos fantasmas, o sonambulismo que ela tinha ficou curado, ela ficou semelhante às outras. Rapariga aqui não é no sentido da palavra do interior, tá? É uma tradução do inglês e é considerado no português castiço como uma mocinha, né? Então, como outras raparigas, como outras mocinhas da idade dela. Então, essa viagem foi promissora. Existia um subtenente no navio do pai, um jovem de 20 anos, que cuidava das lições dela, não é? Então, a gente pode ver aí essa aproximação com o subtenente, como se fosse uma espécie de tutor de ensino na viagem, né? Aquele envolvimento, aquele cavalheirismo. Não foi com este subtenente que ela veio a casar, senão foi um outro estranho, e a gente vai ver mais adiante, né? Foi uma outra pessoa. Mas ela diz que nesta viagem, quando tudo estava bem, ela muito feliz, o dia a dia no navio a estimulava, as paisagens novas, os portos em que ela chegava com o pai, os passeios que ela dava, ciceroneada pelo subtenente, né? Pelas cidades onde eles chegavam, tudo para ela era um mundo novo, uma descoberta nova, ela estava se sentindo curada, mas houve um incidente estranho e incompreensível que fez derramar-se sobre ela o que ela chama de uma nuvem, né? E ela começa a retomar um passado de desgostos que queria esquecer, e ela foi ver um enorme navio, né, perto da proa do navio em que ela estava, o navio do pai. Bem, o navio estava perto e ela podia distinguir homens no tombadilho, e ela estava achando que o navio do pai dela ia bater contra esse outro. Vocês aqui podem ver, né, a figura do que ela própria desenhou da visão dela, né? Aqui está o navio do pai, aqui está este navio mais antigo. E para ela era uma visão tão clara que ela pensou que o navio do pai, que já era um navio a vapor, né? Já era um navio com mecanismos, ia bater, ia colidir com outro navio, né? Então, depois que ela observou com horror o que iria acontecer, ela percebeu que um navio passou pelo outro e seguiram rumos diferentes, né? Bom, aí qual foi a questão? Conta ou não conta?
ao pai o que havia acontecido. Ela vai dizer para o pai que quase ocorre um incidente entre o navio do pai dela e outro navio, porque, como o pai, neste momento, estava descansando no seu camarote, quem estava responsável em comandar o navio durante esse tempo e observar o movimento em volta, etc. e tal, era esse senhor N, que era o subtenente de quem ela era amiga, que era o seu tutor. E ela ficou no dilema, né? O senhor N, e ninguém viu nada, mas ela viu. E ela comentou com ele, então disse, não, mas não houve nada. E ele disse, mas será que não houve? Será que ele está querendo esconder porque quase o navio bate? Mas se eu disser isso para o meu pai, ele vai investigar e o senhor N poderá ser castigado, punido por isso. O que é que eu faço? Né? Ela ficou num dilema entre a realidade do navio, que quase se choca com o do seu pai, a incriminação que poderia haver pelo senhor N, que estava naquele momento responsável, né? E, ao mesmo tempo, o senhor N dizendo que não tinha ocorrido nada, que aquilo tinha sido uma visão. O fato é que, então, ela conta para o pai, né? O pai vendo a agonia em que ela estava, ela conta para o pai, e o pai vai fazer um minucioso inquérito entre os vigias de bordo, que ele procura saber desses vigias de bordo se ocorrera o choque com esse navio, a proximidade com esse navio que a filha tivera visto. E todo mundo disse que não viu absolutamente nada desde que havia saído do porto. E aí ela começou a voltar a sentir a ansiedade e o terror, né, que tinha desaparecido até aquele momento durante as férias. Imagine o tormento dessa médium naturalíssima, né, que vê as coisas com tal vivacidade, querendo compartilhar uma realidade que os outros não estão vendo. Agora, ela já era uma menina que estava crescendo, né? Quer dizer, já estava com 10 a 11 anos de idade, e desde pequena que ela viu os fantasmas, desaparece, mas ela, nessa experiência de férias, de recuperação, passa dias tranquila, mas de repente a mediunidade se impõe novamente na sua vida. Da mediunidade, ninguém escapa, não é? Bom, a gente agora vai passar para a tentativa misteriosa, né? Que é um outro capítulo do livro. Ela volta do Mediterrâneo, ela chega em casa e tenta esquecer aquela situação, as coisas são acobertadas, né? Mas ela vai para a escola, porque depois da viagem é preciso que ela vá estudar. Tá? A ideia é que ela volte para estudar, ela que tinha tido uma formação muito deficitária até aquele momento. A mãe exigia que ela tivesse desenvolvimento do que naquela época eram mais os dons, as qualidades de uma menina classe média alta educada, como bordar, como tecer, enfim, meias, né? Fazer tecelagem doméstica, aprender música, fazer leituras, mas o pai sempre a desculpava. Então, ela teve uma educação deficitária, mas nesse momento houve a decisão de que ela iria para a escola. Bom, e houve um momento em que tarefas de avaliação deveriam ser feitas, existiam músicas que deveriam ser aprendidas para serem tocadas ao piano, desenhos, bordados e a apresentação de uma espécie de uma redação, o que hoje a gente chamaria de um pequeno TCC. Só que ela não sabia escrever. Ela revela que tinha ideias muito pouco fluidas. Ela tinha uma enorme dificuldade para colocar no papel as suas ideias. E ela resolveu escrever sobre a natureza, foi o tema pedido, e ficava apenas martelando na cabeça dela algumas frases. A natureza é muito bela por quê? Ou o universo é cheio da natureza. Mas eram frases que não iam adiante, e ela não sabia o que escrever. E a situação foi ficando muito complicada, por quê?
porque os professores estavam exigindo a narrativa de como os trabalhos iam andando, e ela via que as colegas estavam produzindo, só ela que não conseguiu produzir o famoso texto, né? Ela ficou agoniada, angustiada, porque não saíam aquelas duas malditas frases da cabeça dela, né? Ora uma, ora outra, mas não havia desenvolvimento e o papel estava em branco. E a pressão, né, para produzir essa espécie de escrita final. Então, ela narra, né, que só faltavam 3 ou 4 dias para a entrega desse material e desenhos, papéis, trabalhos de agulha, né, bordados, tinham sido reunidos. As composições das colegas já estavam entregues, mas a minha, quando perguntaram, ela disse que não estava pronta. E aí, o que é que vem acontecer? Né? Na noite da véspera para a entrega, ela está desesperada. Então, antes de dormir, ela se muniu de uma vela, papel ou lápis, para tentar escrever a redação dela. Sentou-se no seu leito, né? Então devia ser uma cama com uma mesinha bem do lado, e ela decidiu escrever alguma coisa. Mas, quando ela escreveu, né, aquelas duas famosas frases que nunca iam adiante, as companheiras de quarto pediam para ela desligar, apagar, desligar a vela, imagina, apagar a vela. E ela teve que obedecer, porque era um dormitório com muitas meninas, e ela voltou-se para a parede, chorou até adormecer. Vocês imaginem, né, que tormento para essa criaturinha, ela menina, sem saber o que fazer, né, chorando, porque não sabia escrever além daquilo ali, dessas duas frases, ou uma ou outra, né, para começar a escrever. Bom, aí o que é que acontece? Ela acorda de manhã, né, e acordou mais cedo para poder tentar escrever alguma coisa, levar alguma coisa para a sala de aula, mas quando ela viu, né, olhou para a mesa, as folhas de papel e o lápis que estava sobre a mesa, do lado da cama dela, estavam espalhados em desordem, e alguns no chão. Então, ela não sabia como que estava escrito ali, porque ela pegou o papel e viu que estava escrito, inclusive, com a letra dela. Então, ela não sabe como aquilo aconteceu, porque, para ela, ela dormiu, né? Mas, depois que ela começou a ler o material, havia ali belos pensamentos expressos em frases tão simples e poéticas. E aí começa um outro problema, né? E ela achou que alguém tinha brincado com ela, alguma colega do quarto ou coisa que o valha, mas ela verificou que a letra era dela, né? Não havia engano, não havia discussão possível. A letra era dela, era dela. Mas quando foi que ela escreveu? Quando? Durante o sono? Se pergunta, né? E aí ela leva até a professora, né? Mostra a professora, quando começa a ler, né, o texto, fica encantada e fica surpreendida, né? Ela disse: foi você realmente quem escreveu isso? Não foi uma colega sua? Não foi ninguém? Ela disse: não, senhora, aqui é a minha letra. E como é que você fez isso? Ela disse: não sei, porque eu me deitei para dormir e quando acordei de manhã estava isso aqui. Aí a professora, né, pegou o material, espantada com a qualidade do texto, e foi levar para o reitor. Reitor aqui não é reitor de universidade, era o cargo de diretor de uma escola de classe média alta, classe alta naquela época na Inglaterra, né? Então, vai levar para o reitor. E aí o reitor chama a Desesperança para falar sobre aquilo ali. E ele fica espantado com a beleza e a qualidade do texto, né? Resultado, o que é que ele diz, né? É um caso muito raro, mas, visto que é sua letra, e a senhora Whittingham, que é a sua professora, né? Não ter dúvidas acerca da sinceridade e honra, né? Eu não posso rejeitar esse trabalho, por mais estranho que ele seja. Imaginem
Um trabalho estranho, a menina estranha, o reitor estranha, a professora estranha, e ela lá com a escrita maravilhosa. Lembra muito Chico Xavier, né? Todo mundo sabe que Chico, ele era considerado um turrão, um menino simplório. E quando ele vai fazer algumas escritas na escola, todo mundo fica admirado com aquelas escritas que ele escrevia, orientado pelos espíritos, né? É aqui a mesma coisa, tá? Bem, pela narrativa dela, algumas hipóteses podem ter acontecido. Ela, como era sonâmbula, durante a noite pode ter sonambulicamente escrito isso, apelando para os seus potenciais anímicos, não é? Porque a gente sabe que o médium tem potencial anímico, tá? Ou ela, sonambulicamente, foi orientada por um espírito e escreveu com a sua própria letra. Uma outra hipótese que, como ela é médium de efeito físico, mesmo corporalmente não tendo se levantado, ou ela, em perispírito materializado, né? Já que ela é médium de efeito físico, em perispírito materializado, escreveu, ou ela deu fluido para que um espírito que se materializou junto à sua cama e no escuro tenha escrito o texto para ela, não é? Colocando a letra dela, porque isso é possível. Então, são diversas hipóteses, mas o fato é que ela, conscientemente, não fez essa escrita, demonstrando que foi uma escrita fora do seu conhecimento como desesperança, né? Que seria uma discussão de outra natureza aqui no campo fenomênico. Bom, então, vamos lá para adiante, para um outro capítulo, ela dá um salto para nos falar sobre a ledora da Buenaditia, que é uma senhora muito elegante, uma senhora muito bem situada na cidade de Londres, e que fazia leituras de mão, fazia vidências, etc. E aí, ela vai com uma amiga, um pouco mais velha do que ela, para a casa dessa senhora para saberem sobre sua vida futura. A leitora, né, de mãos prevê para a amiga um futuro nada agradável, dizendo que não se casasse com um homem que já estava prometido para ela, para essa amiga, né, e que ela morreria de forma dramática e trágica em breve. E a amiga sai muito assustada, né, mas não diz nada para a Desesperança. E Desesperança entra dentro do quarto da moça, observando, né, da senhora, melhor dizendo, observando o ambiente, observando o contexto, aquele ar de mistério, né, aquela escuridão quase que completa, a senhora também vestida, né, de roupas negras, solene. Mas a mulher diz uma coisa interessante, né? Ela está naturalmente a Desesperança com mangas compridas, mas a senhora diz para ela: que sinal é este que você tem no seu braço, na parte de baixo? Então, a gente pode imaginar que Desesperança estava com manga comprida, estava com os punhos sobre a mesa, mas a mulher diz: que sinal é este que está debaixo do seu braço? E depois é que Desesperança vai tomar um susto, perceber de que ela realmente tinha um sinal de nascença na parte de baixo do antebraço, junto ao punho, e pergunta como é que a mulher pode ter visto aquilo ali. Aquilo impressionou ela, mas também a mulher fez algumas previsões, né? Misérias, sofrimentos virão sobre você, desgostos, como poucos têm conhecido, mas você vai ter uma celebridade que não é habitualmente concedida às mulheres. E, mesmo envolvida por perigos, falta de experiência, você vai poder guiar os outros e levá-los à felicidade. Esse é o vaticínio que a ledora de Buenaditia diz para ela. Bem, vamos então passar para um próximo capítulo, né? A gente vê então aí que Florence tem um olhar de uma outra médium sobre o seu futuro, sobre a tarefa que ela deveria exercer. E aí, Florence fica... Florence, perdão, vejam, já tô misturando Desesperança com Florence Cook. Já estou misturando tudo aqui. A Desesperança, então, ela fica
bastante intrigada com essa médium, né? Com essa ledora de Buenaditia, porque o que a ledora diz sobre a amiga realmente acontece. A menina parece que casa, sim, mas pouco tempo depois, aliás, antes de casar, a menina viaja, vai para um hotel, e neste hotel ela morre num incêndio, cremada, não é? Então ela fica impressionada com as previsões dessa ledora de Buenaditia e fica querendo entender realmente o que são esses mistérios, né? Como é que alguém pode prever as coisas desse tipo? O que aconteceu com ela? Que futuro era esse? Ela começa a ficar incomodada. Então, ela tem um casal de amigos, e ele, então, é o amigo, né, que faz parte do casal, ele gosta dos fenômenos espirituais e começa a conversar com ela sobre alguns fatos espíritas, né? Ele estava lendo sobre espiritismo, e ela então fica se perguntando como é que um homem tão bom, tão honesto como aquele, acredita nessas bobagens, acredita nessas narrativas de espíritos se comunicando, de mesas girando. E ele convida ela para participar de uma reunião. E ela não aceita, porque a religião dela não permitia que ela fosse fazer uma coisa dessa. Então, interessante a gente ver aqui, né? Ela acredita nos fantasmas, tem os fantasmas como coisas boas, mas quando se trata de encarar a questão da imortalidade espiritual, porque contraria a religião dela, a religiosidade dela, ela não aceita, né? Então a gente vê aqui uma médium completamente isenta de um a priori de crença. Dá para entender isto? O que é bacana nela é que ela, a priori, não acredita no que acontece com ela própria. Não acredita em espíritos, ela acredita em fantasmas, coisas da imaginação, mas não acredita em espíritos, por mais evidências que ela tenha. E isso torna ela um objeto de estudo interessantíssimo, porque qual é o grande problema que às vezes nós enfrentamos? É que se acontece alguma coisa com uma pessoa, logo a gente, você tem mediunidade. E quer impingir a pessoa, mesmo ela não tendo a crença de que aquilo é real. E às vezes é muito mais fantasia, ou, no máximo, o chamado fundo mediúnico, como diz Herculano, em que a pessoa realmente não é médium ostensivo. Ela passa por alguma perturbação momentânea, estados de estresse, etc., em que certos elementos mediúnicos despertam, mas não são para ser desenvolvidos. Lembrando de Kardec, todos somos mais ou menos médiums. Mas não significa que quando a gente tem uma vidência, uma audiência, ou quando a gente tem uma sensitividade com a presença de espírito, que a gente tem a mediunidade a desenvolver, que é um grande mal das casas espíritas, né? A pessoa diz, eu vi um espírito passando na minha frente. Eu entrei no sentido de arrupio e tive um arrupio, um arrepio. Aí pega logo a pessoa, bota dentro da sala mediúnica para desenvolver. Não. A mediunidade só se demonstra com o tempo. É por isso que eu digo que o Nefa é um desfaz médium, certo? O Nefa é o desfazedor de médium. Porque o que chega para a gente, de gente que já viu, que ouve, que sonambuliza, que materializa, que mexe objeto, tal, não sei o quê, e depois, com o tempo, desaparece, tal, né? Porque a gente tem que lembrar isso, que às vezes, em certos estados de excitação, certos momentos que a gente vê, ativa-se essa força e a gente pode produzir algum fenômeno, mas não quer dizer que a gente vai trabalhar como médium, que é uma outra questão. Então, é por isso que se empurra pessoas para serem médiums. As casas espíritas têm uma ansiedade, uma fome de encher suas salas de médium. E o caminho não é esse. A mediunidade, quando ela é para ser, ela virá. E virá naturalmente. E vindo naturalmente, aí sim, você ajuda a pessoa, né? O grupo, o centro, os diretores mediúnicos vão ajudar a pessoa a trabalhar aquela qualidade psíquica ou psicofísica que tem. Tá? Mas a gente vê aqui que a Despeance, ela não foi uma médium precipitada. Ela foi uma médium cuidadosa, mesmo sem orientação nenhuma, né? Guiada apenas pela razão. Ela era uma médium com razão, com senso crítico, com senso autocrítico, que é o que nós precisamos ter. Então, mesmo sem ela ler o livro dos médiuns, mesmo sem ela ser ligada a Allan Kardec, mas a racionalidade dela,
O senso crítico, o senso de observação, de autoobservação, faz com que ela seja uma médium educada. Educada. Vamos lá. Então, depois, ela vai falar, né? Ela se casa, ela tem, então, a vida conjugal com o Sr. Reed, como a gente viu, né? Tornando-a solitária novamente, porque ela sai da casa dos pais, onde teve irmãos, e ela cuidava dos irmãos, ajudava a cuidar dos irmãos, como ela dizia, era a aia de dois traquinas, né? Mas se casa com o Sr. Reed, como a gente viu ali, em torno dos 19 anos de idade, e vai morar numa casa em que ela volta a ficar sozinha. E aí os fantasmas voltam a aparecer, né? Ela ficava pouco ocupada e as antigas visões de fantasmas voltam a toda força. E aí eu já falei, né? Por meio de uma amiga, ela dá-se conta do espiritismo, e ela conta aqui, né? Visitava a amiga, residente a pequena distância da minha morada, tinha esse marido que eu já falei, ela confiou a essa amiga as inquietações dela a respeito, né? A amiga confiou as inquietações dela, a amiga, a respeito do interesse do seu marido pelo espiritismo e das visitas dele a um grupo de espíritas e médiuns. Olha só como é a vida, né? Aí ela vai começar a contactar com o espiritismo. Repito, não necessariamente o espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui na Inglaterra. A gente sabe que tivemos basicamente o espiritismo inglês, o espiritismo alemão, o espiritismo italiano e o espiritismo francês, pontificado por Allan Kardec, tá? Então, estamos aqui numa outra abordagem de espiritismo, que é o espiritismo inglês. Mas, sim, que tinha estudos, porque foram fenômenos que avassalaram a Europa naquela época. Quem faz o grupo 1, quem já fez, sabe disso. Então, quando a amiga ouve o relato dela, né, conta para o marido, então, chama ela para participar da reunião, né, em que tinha mesas giratórias, caixas de música, né, voltando no ar, médiuns que falavam em estado de transe, e ela se admira que esse homem sensato apreciasse exibições vulgares dos prestidigitadores. Ou seja, ela não considerava que esses fenômenos espirituais eram fenômenos de espíritos dos mortos. Ela considerava que era coisa de mágico, coisa de brincadeira de salão e de teatro, né? De mau gosto, teatro vulgar. Mas isso é bom, isso é positivo, né? A atitude dela é basicamente a atitude de Kardec, quando ele é convidado para assistir as mesas girantes. Não esqueçamos, ninguém vai pensar que Kardec ficou feliz e disse, bacana, que maravilha. Kardec teve uma atitude cética, tá? Antes do fenômeno, de ele se encontrar com o fenômeno, ele começou a pensar que os amigos estavam falando sobre alguma propriedade gravitacional então desconhecida, e quando chegou lá, ele procurou averiguar do que realmente se tratava, até ter alguma certeza de que era uma intervenção espiritual, tá? Bem, então, ela se recusa a acompanhar esse marido da amiga, um amigo dela, às reuniões, mas ele insiste para que façam uma reunião na casa dela, tá? Então, ela persistiu no pensamento, né? Achando que havia uma desilusão que esse marido da amiga viveria, né? E ela tentava convencer a ele de que aquilo era uma ilusão, era uma prestidigitação, era uma coisa qualquer, era uma brincadeira, né? E, finalmente, ela vai, depois de vencer a aversão dela e consentir, com mais 2 ou 3 pessoas, colocar as mãos sobre uma mesinha na casa dela. E aí ela viu, né? Com surpresa e desgosto, isso é bacana, né? Ela teve surpresa e desgosto que o fenômeno acontecia. Que coisa bacana, né? Ou seja, ao invés dela se entusiasmar, como
Muitos médios espíritas falam, porque eu escrevo, porque eu falo, eu movimento mesmo, eu dou passo, todo mundo fica bom. Ela não, ela lutava contra essa mediunidade, ela lutava contra a crença. E quanto mais ela lutava, mais a mediunidade se afirmava. Uma mediunidade absolutamente autêntica, gente, extraordinária, mostrando que quando nós somos médios, não precisamos ter a paixão pela nossa mediunidade, nem ficarmos narcisicamente cultivando nossa mediunidade. Pelo contrário, é nosso dever questionar aquilo que nós produzimos. Os maiores críticos da mediunidade é o próprio médium. É o médium que tem que se autocriticar. É ele que tem que ser o maior vigia de si mesmo. Ah, mas isso empata o fenômeno. Se o fenômeno é efetivo e real, não empata. Certo? Acontece porque é o telefone que toca de lá para cá. Então, se tem que acontecer, acontece. E se depois verificar que é coisa da alma, qual é o problema? Não é? Não é melhor do que estar achando que é médio se você, na verdade, tem um problema psíquico lá qualquer. Né? Não é melhor do que estar empurrando para a mediunidade a coisa que não é sua? Né? Ou melhor, que é sua e você atribui a outrem. Então, quem é médium, certo? Prova-se o contrário ou não, a pessoa vai dar comunicação. Se chegar a provar que é um distúrbio psíquico seu lá de qualquer natureza, ótimo, porque você deixa de ser médium, você vai se tratar, vai se organizar e pronto. Né? Não é melhor do que você estar com aquela ideia de que quando você senta na mesa, começa a falar rofenho, começa a xingar, começa a falar coisas que não é da sua natureza, dizer que é o outro e é você mesmo. Ou então, se você recebe um espírito de alta qualidade, você incorpora aquilo a você mesmo e diz, não é mais doutor Bezerra, sou eu. Eu consigo ser Bezerra. Não é melhor? Eu acho muito melhor, não é? Mas se não é seu, se é uma coisa que vem espontâneo, seja por que qualidade ou propriedade seja, está tudo bem. Então, o que a Desesperança mostra? Que ela não tem medo. Ela não tem medo de ser provada não médium. Pelo contrário, ela quer que aquilo se prove que ela não é médium. O bacana é isso. Ela quer que prove que ela não é médium. Olha, eu empatizei com esta mulher. Ela é muito lindinha, deu para ver logo na primeira chapa, né? Ela é muito linda, ela é muito fofa, e a gente vai ver na segunda parte as atividades de materialização dela, quando ela materializa Yolanda e outras coisas fantásticas. E ela tem uma alma bonita. Quem pegar o livro para ler vai gostar, porque ela é muito poética, ela é singela, mas ao mesmo tempo é poética, né? Que nem a primeira escrita dela. Então, ela é uma personalidade cativante. E eu me identifiquei em muitas coisas com ela, porque quem me escuta, quem me conhece, já me ouviu falar aqui, eu acho que eu não sou médium. Eu tenho brigas incríveis com a mediunidade que dizem que eu tenho. Enfim, eu me identifiquei muito com ela. Eu sempre quero provar a mim mesmo que eu não sou médium coisa nenhuma. Enfim, mas vou levando aqui essa coisa que dizem que eu tenho, que é a mediunidade. Mas vamos lá. O fato é que ela, então, vê que há um movimento produzido na superfície da mesa, gradualmente a mesa foi sendo tomada por essa vibração e ela acabou por balançar de forma regular. E o senhor F, que é o marido da amiga, perguntou: o que é que você pensa disso agora? Olha o que ela diz: penso que sois vós quem a estáis empurrando. Em vez dela dizer, não, estamos aqui em frente a um fenômeno, é você que está empurrando. E ela brinca com ele: sai daqui, então, brinca. Sai daqui, senhor F. Vamos ver se essa mesa continua. Porque ela achava que o cara era quem estava empurrando, né? Fantástica, muito linda. E ela fazendo isso tudo com bom humor, né? Mas quando ele sai, né? Ela observa que a cadeira em que ela se assentava começou a correr pela sala e trepou sobre o sofá. Ela, então, vai ralhar com o senhor F, pede a ele para se retirar e diz que ele empregou fios de arame ou ímãs para que a cadeira fizesse isso. Então, pede que ele se afaste, né? E aí,
ela foi paulatinamente tirando todo mundo de perto da mesa. Era uma mesinha de tripé, uma mesinha relativamente pequena de tripé, e ela foi retirando as pessoas de perto, né? E aí um amigo e outro foram se afastando até que ela ficou sozinha, com os dedos apoiados sobre a mesa, e aí a mesa moveu-se, e quando nenhuma pergunta era dirigida, ela balançava, se erguendo ora um, ora outro pé, girando sobre si mesma, né? Então ela achou que tinha alguma coisa diabólica. Às vezes a mesa se sacudia como alguém que quisesse reprimir um frouxo de riso, outras vezes era uma criatura animada, respirando fracamente, e depois ela deu um salto repentino para escapar das mãos dela, né? Bem, a gente vê aí que a questão do movimento das mesas aparece através da própria Desesperança como mais uma qualidade mediúnica. Vamos lá. Então, ela se lembra que esse senhor F, né, havia outrora divertido muito com exibições de mesmerismo, né, de magnetismo, e graças a essa faculdade ele tinha aplicado mesmerismo sobre a mesa para que se produzisse esses movimentos, né? Na noite seguinte, então, para provar que era o mesmerismo, entendam, não é para provar que ela era médium, ela quis provar que era o mesmerismo do senhor F, do marido da amiga, da reunião das pessoas. Ela volta a se reunir com 6 pessoas, e aí pega uma mesa de cozinha invernizada, pesada, 4 pernas mais sólidas e menos apta para ser movida por uma pressão inconsciente das mãos. Resultado, não durou muito, nem meia hora, e aí teve estremecimento, sensações vibratórias, e depois essas vibrações se comunicaram à mesa inteira, quer dizer, a mesa ficou magnetizada. Bom, e o que é que acontece? Aqui é o capítulo de A Mesa Trai os Segredos. Essa mesa pesada, impossível de ser movida com empurramento de mãos, essa mesa vai trair segredos. O que é que acontece? Através de tipitologia e sematologia, ou seja, através de pancadas e tipitologia, que diz sim ou não comumente, através de sematologia, ou seja, uma pancada que vale a letra A, 2 pancadas na letra B, seja, formando o alfabeto, ela vai utilizar com o grupo essa mesa para comunicações. Muitas aparecem. Até que a avó de Desesperança, identificada através de sematologia, informa a localização do seu pai, que estaria em Swansea, em uma embarcação chamada Lizzie Morton. É isto que o espírito da avó de Desesperança se comunica. Desesperança achava que era uma brincadeira, não identificava aí o espírito da avó. Mas ninguém conhecia essa situação. A mãe estava para ser operada e queria falar com o pai, só que o pai havia desaparecido, ninguém conseguia se comunicar com ele, e depois de algum tempo, quando ele chega em casa, ela vai procurar a mãe, né? Vai procurar a mãe antes, procura a mãe, para dizer que tinha recebido essa mensagem, se sabia alguma coisa dessa situação. E aí ela diz: olha, de manhã recebi uma casa do seu pai, ele está em Swansea e acaba de receber as cartas minhas sobre a operação. Né? Então a mãe queria ter se comunicado antes com o marido, a mãe de Desesperança, para comunicar a operação, mas não tinha conseguido encontrar. Então o espírito informa isso na noite anterior. Ela vai para a casa da mãe e a mãe então diz isso, que estava em Swansea. E aí ela percebe que a mesa, entre aspas, tinha dito a verdade. Então ela queria compreender como a mesa podia conhecer esses detalhes e comunicações, que não era um problema de fácil solução. Eram 8 pessoas, né? Agora aqui ela vai ver fenômenos de atravessamento da matéria, por isso que o capítulo chama Matéria Atravessa Matéria. A gente vê que ela vai se intrigando com essas situações vividas na experiência, né? E ela solidifica esse grupo de 8 pessoas. E em algumas outras situações houve algumas mudanças, mas essa combinação prevaleceu. Então tinha hora fixada regularmente, e houve nessas sessões resultados frutíferos.
E aí, nessas reuniões, aconteceram o quê? Aqui são minhas anotações, né? Tipologia, sematologia, já vimos, relâmpagos ou nuvens luminosas flutuando, luminosidade mais firme de contornos definidos, ou seja, os fenômenos foram se tornando mais vívidos, né? A gente vê aqui um crescimento da mediunidade dela, em termos de clareza. E aí houve a experiência da abotoadura, o transporte de abotoaduras, caras, por sinal, que foram para um vaso de gerânios em uma sala vizinha e todo mundo estava trancado em uma sala fechada à chave. E a mesa orientou para irem lá procurar isso aí. Inicialmente cavocam vasos de gerânio e aí dizem, você está mentindo para a mesa, né? Repare, eles interrompem, todo mundo vai procurar os vasos, nos vasos, cavocam os vasos e não encontram nada, a mesa está lá. Aí voltam e viram brilhar entre as raízes da planta de um dos vasos os botões desaparecidos. E a pergunta é, como foram ter aí? Como transportaram através da porta fechada com 2 voltas, desaparecendo as vistas e quando as pessoas estavam ao redor da mesa, né? Também houve, depois que eles recuperaram a abotoadura, para uma caixa japonesa fechada à chave, depois ficou ao lado de um bule, né? E depois, quando havia desaparecido pela 4ª vez, todo mundo ficou procurando. Cadê a abotoadura? Reclamaram da mesa que precisavam ter as abotoaduras de volta, porque eram caras. Aí, eles desistiram, gente. Pararam a experiência, pararam a reunião e serviram café, desistindo da reunião. Quando estava o sujeito lá com a xícara de café e vai beber, o que é que acontece? As abotoaduras aparecem do nada, pá, fica em cima da xícara e molha o cara. E devolveram as abotoaduras. Coisa linda, né? Fantástica, maravilhosa. Mas, enfim. Então, o que ela diz, né? Nesse momento? Que tudo era uma diversão, né? Surpreendente e embaraçante. Era uma oportunidade de amigos se encontrarem, né? E se verem com frequência e se divertirem com essas coisas, tá? E no começo todo mundo estava meio incrédulo com relação a isso, né? Com relação a esses espíritos desaparecidos, dos amigos desaparecidos, né? E ela repugnava totalmente isso. Por quê? Ela não queria atribuir isso a espíritos de pessoas conhecidas, porque ela achava que os mortos, como ensinava a fé cristã ortodoxa, estavam muito distantes de nós, em mares de cristal, em mundos luminosos, né? Então, a desaparição de anéis e botões fazia pensar em gaiatos que queriam se divertir. Quer dizer, ela não sabia explicar exatamente o porquê gaiatos podiam se comunicar e espíritos mortos amigos não podiam, né? Mas ela achava que só os gaiatos, né? Já que os bons, como os amigos, como os parentes, estariam, conforme a fé cristã ortodoxa, muito distantes em céus, né? Bom, o fato é que ela, vendo todo esse movimento da matéria atravessando a matéria, ou seja, fenômenos de transporte, não é de aporte, né? Porque o aporte é a vinda de material não existente no ambiente, introduzindo-se como novo no ambiente, transporte, né, de objetos. Todo esse movimento, toda essa brincadeira em torno dos encontros noturnos divertidos, tinham algumas mensagens positivas, mas eles viam isso com ceticismo, né? E houve mistificação de pessoas dentro do grupo, quer dizer, nem sempre a situação foi acompanhada por espíritos superiores ou bons, né? Houve mistificação, sim, e, claro, porque eles se encontravam para se divertir, e conforme a seriedade ou a não seriedade da reunião, estamos envolvidos por entidades que podem ser brincalhonas. E ela diz que muitas comunicações, mais de uma, foram transmitidas de caráter duvidoso, porém reconheceu-se serem falsas ou estarem fora dos limites das provas de que podíamos dispor. Bom,
Aí, o que é que se detecta no grupo? De que ela é a médium. E ela diz, bem, isso para mim não é invejável, não é? Isso me satisfaz pouco, eu não quero acreditar muito nisso. Não é? E é interessante que, enquanto no movimento espírita, e aqui temos, né, pessoas muito experientes no movimento espírita, como a nossa irmã Estela, e outras pessoas aqui, né? No movimento espírita tem muita gente que quer se jactar de ser médium, né? Se jacta da mediunidade, acha que ser médium é um status, não entende que mediunidade é um ônus, não é? A você carregar. Por que ônus? Porque é uma responsabilidade, principalmente quando nós somos espíritas. Em outras áreas, talvez não. Mas no espiritismo é um ônus. E as pessoas querem ser reconhecidas como médiums, forçam esse reconhecimento, né? E isso realmente é um mau indício, né? E a gente vai ver aqui que a nossa Desperance, ela, quando foi reconhecida como médium, ela não gostou. Ela ficou chateada. Ela se recusava a ser reconhecida como médium, tá? E aí o que é que acontece, né? O nome de médium era sinônimo de mágico, impostor da mais baixa classe, e não queria ser classificada dentre eles. Entretanto, ela era médium. E aí ela começou a receber os chamados visitantes do outro mundo. Ela começou a se aproximar do espiritismo, a estudar a teoria espírita, aí paulatinamente se acostumando com a presença desses do outro mundo, estando próximos a ela e ao seu grupo. Então, ela começou a exercitar a caligrafia por meio da cestinha, tá? E aí ela explica, né, que ela foi se tornando hábil na caligrafia com a cestinha e enchia páginas inteiras de caracteres distintos e bem formados. Ou seja, ela desenvolveu a poligrafia, né? Ela começou a desenvolver uma psicografia com diversos tipos de caracteres, de características de letras, não é? A chamada poligrafia, que é uma habilidade muito rara entre os médiuns psicógrafos. Bem, ela também começou a ver que haviam espíritos mais frequentes que apareciam para as reuniões, ou seja, as reuniões foram tomando um caráter mais sério, mais grave, né? E alguns desses espíritos contavam sobre as suas vidas, coisas que eles tinham feito, mas não era muito comum. O primeiro é este aqui, né? O espírito de Walter, né? Walter, esse aqui, tá? E aqui um espírito muito sério, muito grave, que inicialmente foi identificado por Walter como o governador, ou seja, um espírito muito grave, muito sério, para o qual se deveria ter muita delicadeza ao evocá-lo, né? Porque ele era era um espírito diferente do Walter, que era um espírito mais familiar, mais envolvente. O Stafford, não. Né? O governador, ele é um espírito grave. Então, a gente vê que a nossa Desperance tinha uma facilidade muito grande em desenhar. Né? São espíritos aqui desenhados por ela. Bem, aí uma noite ela vai mudar, né? Um pouco mais a sua mediunidade, retratando os espíritos. E ela chama esse capítulo de A Ciência e os Retratos dos Espíritos. Por quê? Porque ela está se abeirando do espiritismo com mais seriedade. Ela entende que o espiritismo é uma coisa muito grave, muito profunda. E aí começam a fazer experiências e uma noite todo mundo decide que as luzes não serão acesas, então deveria ser uma tarde e noite, e vai ficar todo na obscuridade quando ela observa, né, que uma nuvem luminosa vai se tornar compacta, está no canto mais obscuro da sala. Ela pensa que é reflexo de lanternas do lado de fora. Aí ela viu uma menina, né, iluminada como se fosse pela luz do dia, mas essa luz não vinha de fora, vinha de dentro. Ela chamou a atenção da turma, olha só, tem uma menina aqui e tal, e eles não viram nem a menina, nem a nebulosidade.
E o nome dessa menina era Nínia. Ela estava sorrindo, né? E ela desenhou na obscuridade, sem saber que estava desenhando, né? E quando acenderam as luzes, viu que o rosto de Nínia estava reproduzido como ela tinha visto na obscuridade. Então, trata-se de uma pictografia no escuro, praticamente absoluto, porque ela não viu o papel, ela não sabia o que estava traçando no papel. E ela viu que o que ela percebeu na luz, né, na figura iluminada, correspondia ao que estava no papel, e ela ficou muito feliz com isso, né? E ela viu que foi uma nova fase da mediunidade, ela ficou muito alegre, né? Começou, então, a aceitar essa mediunidade, e ela se interessou pelas sessões noturnas e pedia que os amigos espirituais tomassem posição para serem retratados. E aí ela se assentava com os demais munidos de papel e lápis. Aqui está uma outra fotografia, tá? De um desenho a pastel, com firmas na parte inferior, ou seja, assegurando que essa figura foi vista, né? Estava no escuro, foi desenhada no escuro, e aqui tem as assinaturas com a data, né? De 1879, dos presentes à reunião. Bom, essa fase da mediunidade dela logo se espalhou e ela começou a ser assediada por visitas e correspondências pedindo para que ela desenhasse os parentes mortos. Olha aí o que a vidente lá, né, a leitora de Buenaditia disse para ela: você vai ajudar muita gente, fazer a felicidade de muita gente. E aí ela se viu de todos os lados solicitado para desenhar retratos de amigos perdidos, e as pessoas achavam que bastava ela cerrar os olhos para aparecer, né, os desenhos. Aqui a gente tem um espírito que ela desenhou, que ela viu, né? Um retrato desenhado na obscuridade, em cuja consecução foram gastos só 30 segundos, gente. Olha só o crayon disso aqui, ó. Que desenho lindo, né? Em 30 segundos. Vocês sabem o que é desenhar isso aqui em 30 segundos? Com essa perfeição na obscuridade, né? Entretanto, esse retrato nunca foi procurado, né? Foi um espírito anônimo. E aí vem o lampejo da verdade, né? Aqui é um breakpoint, nós já estamos para terminar a palestra. Essas experiências dessa nova fase durou 4 anos, com interrupções, mas chegou a morte na sua família, levou gente muito querida, pessoas próximas tinham partido, e aí ela diz que o país das sombras os havia acolhido sucessivamente e eu ficara sozinha. Então, ela tem perdas da vida material, se sente sozinha, e passou, pelo que tudo indica, pela descrição dela, por um período de melancolização ou de depressão. Ficou apática, indiferente, desesperada, e foi para as praias do Mediterrâneo. Mesmo assim, estava apática, tipicamente deprimida, talvez uma depressão moderada grave. Então, ela dizia que não tinha mais afeições sinceras, tinha poucos amigos, o interesse pelo espiritismo afastara o afeto da família, portanto, ela se sentia muito só. Tá? Mas ela começa a se recuperar. Ela diz que a mocidade traz recursos maravilhosos, e é verdade, né? Quem é jovem se dê por feliz. E ela começou a retomar o amor pela existência e a ver o futuro adornado de brilhantes cores. Então, ela, com o tempo, vai se recuperando, retoma o contato com a natureza nessa estada lá pelo Mediterrâneo. Ela começa a ver novamente beleza nos dias, nas folhas das árvores, na natureza, enfim. E aí ela diz que, quase contra a vontade dela, ela começou a sentir força renovada, o sangue correr mais rapidamente nas veias, né? Os nervos vibrarem uníssonos com o despertar da natureza no céu meridional do Mediterrâneo, né? Ela sendo chamada pela vida para continuar suas atividades. Estendia os braços a tudo, querendo compreender
tudo e unificar-se com a natureza. Olha só, lembra muito a experiência de Francisco de Assis, né? Que depois da Grande Depressão, da Guerra de Perúdia, ele volta a ter começa a ter esses sentimentos unitivos, né? Com a natureza, com a representação da divindade. E ela se percebia entrando em uma vida nova, né? E que do túmulo em que ela estava, tinha sentido, ela vai voltar a viver e dizer, é bom viver. Aí é que está, né, o fechamento dessa nossa primeira parte. Ela compreendeu o verdadeiro fim do Espiritismo. Foi preciso essa experiência depressiva, de perdas graves, de dores profundas, dores da alma, de mergulho num mundo sombrio interno, né? Ela que fala do mundo das sombras, e aí as sombras são o mundo dos fantasmas, o mundo dos espíritos, né? Não é o mundo das sombras da treva, mundo das sombras dos espíritos, dos fantasmas. Mas ela viveu o mundo das sombras internas, né? Mundo da própria vida psíquica detonada, deprimida. Ela então levanta, né? Ela começa a enxergar a vida e nisso vê a importância do espiritismo. E ela diz, por estranho que isso pareça, apesar de todas as minhas experiências, nunca tinha aceitado a teoria espírita como uma explicação e conclusão indiscutíveis. Nenhum só membro do pequeno grupo que ela tinha deixava de se considerar espírita, mas ela não se julgava espírita. A experiência que ela viveu levou-a a isso. Olha como a vida tem caminhos extraordinários, né? E ela diz, parecia que eu me havia tornado ser duplo, um agarrado às velhas doutrinas e defendendo-as em cada um de seus pontos, o outro assaltando, sitiando e destruindo todas as resistências para depois deixar-me fraca e desanimada sob o golpe dessas lutas intestinas. Então, ela coteja nisso suas velhas crenças e aquilo que o Espiritismo traz para ela, entenda-se, não é a doutrina espírita de Kardec, né? Não necessariamente. Aqui ela está falando do Espiritismo como um conjunto de pensamentos em torno da experiência com os espíritos, da imortalidade da alma e de uma ética de procedimento, tá? Mas que é válido para nós que somos espíritas kardecianos. Então, ela começa a cotejar as velhas crenças com o pensamento espírita, da esperança do mundo espiritual, né? E aí diz que quando ela estava nesse cotejo, ela foi lendo a Bíblia e lendo coisas espíritas, fazendo, né, a harmonização desses pensamentos. E ela viu que formou um todo perfeito e magnífico. E, graças a uma intuição, ela pôde, através de um meio mais transparente que os dogmas das igrejas e as opiniões individuais dos professores das teorias, de nomes terminados em ismos, encontrar essa harmonização, né? Então, a gente vê, ao fim dessa primeira parte, né? Muito obrigado, paz e bem, que ela precisou de uma experiência interna. Olha que caráter psicológico. Não foi a mesa balançando, não foi as comunicações certeiras, não foi as fotografias ou os desenhos dos espíritos, não foi o fenômeno. O fantástico é isso. Foi quando ela, na perda, na dor da perda de entes queridos, quando ela mergulhou no seu próprio mundo psíquico de perdas, dores e angústias, que ela, saindo disso, pôde ver a beleza das afirmações do Espiritismo, que é comum a todos, da afirmação da existência da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da esperança da vida imortal. Então, ela ainda se manteve ligada às questões bíblicas devido às características
inglesas dela, né? Ela manteve. Kardec diz que não há nenhum impedimento que uma pessoa tenha outra crença e seja também uma pessoa que creia nos fundamentos espíritas. Kardec diz que é perfeitamente viável. Claro que eu acho que hoje não, tá? Eu particularmente acredito que quem é espírita. Não dá para estar em outro quadrado, certo? Não dá para ser católico sendo espírita. Não dá para ser protestante sendo espírita. Espírita é espírita. Não é religião, porque é também ciência, é também filosofia. Ou seja, é um campo de conhecimento ético, espiritual e moral, através da relação com o saber, através da relação com a razão. Então, não dá para ser católico e espírita ao mesmo tempo. Tá? Não adianta você querer acreditar que numa hóstia, num pedaço de pão, você está comendo o corpo de Jesus e se comunicando com ele. E, ao mesmo tempo, você vir para o centro espírita e ver que rituais não representam grande coisa. Não dá para você ir para uma igreja que acha que a comunicação mediúnica é do diabo e depois vir para o centro espírita da comunicação mediúnica, que é fundamento do espiritismo. Não dá. São coisas inconciliáveis. Tá? Então, quem é espírita. Quem não é outra coisa. Certo? Não há problema nenhum nisso. Mas aqui é a base kardeciana, a base do pensamento kardeciano. Ela manteve-se nisso aí, né, fazendo a prática do que a gente chamaria de espiritismo inglês. Não é? Mas o que é importante para nós? Qual é o ensino que essa primeira parte traz? De que, primeiro, o médium não deve jactar-se das suas potencialidades mediúnicas. Segundo, que ele deve ter uma postura francamente autocrítica com aquilo que faz. A primeira pessoa que tem que analisar e tem que se manter cético com relação àquilo que realiza é o próprio médium. Terceiro, nunca se animar com aquilo que recebe, com aquilo que produz. Ele tem que ter uma postura moderada. Tem que ter uma atitude pensada, ética. Quarto, toda experiência mediúnica, toda construção mediúnica passa por uma construção interior do próprio médium. Ou seja, um médium não pode ser um pacote de dados, não pode ser um poste telegráfico, não pode ser um autômato. Não pode. O médium tem que ser uma pessoa, um indivíduo ou uma indivídua, não é? Que possa ter uma construção interna mínima para poder se sentir agregada, para poder se desagregar no momento do fenômeno. Porque o fenômeno mediúnico, e no estilo que nós exercemos aqui no Brasil, que é principalmente a psicofonia, é um fenômeno desagregador, nas desobsessões principalmente. Não é? Então, se você não está suficientemente agregado, eu não estou falando aqui de integralidade junguiana, não estou dizendo isso. Né? Todo mundo sabe o que eu penso sobre Jung. Tenho admiração, mas tenho reservas. Não é integralidade, não é o ser integral, não é o homem integral de Jung. Não é isso. Estou dizendo uma integralidade psíquica, uma ordenação psíquica, um processo de autovisão para que possa se desagregar com segurança no momento do trabalho mediúnico, no momento em que seja pervadido por uma outra identidade. E não se perca nas outras identidades por uma via direta ou indireta. Qual é a via direta? Quando o médium começa a ter um comportamento psicótico. Quando ele começa a ser os espíritos que ele recebe. E que você não sabe se ele é louco ou se ele é médium. E por isso nossos hospícios estão cheios de médiuns que são loucos. E de forma indireta, quando o médium, a não ter essa autovisão e a não se situar naquilo que ele é, ele começa a se confundir com o próprio espírito, bom ou mal, que o segue. E a gente vê um monte de médium querendo ser Bezerra de Menezes, falando como Bezerra de Menezes,
ou falando como Emmanuel, ou falando como Joana de Ângeles, sem selo. Eles são eles. Não é? Quem recebe Bezerra não precisa ser Bezerra. Uma coisa é Bezerra, outra coisa é você que recebe Bezerra. Não é? Uma coisa é Meimei, outra coisa é você que receba Meimei. Uma coisa é Sheila, outra coisa é quem recebe Sheila. Estou falando aqui dos bons espíritos, né? Presumidamente bons espíritos. Então, uma coisa é o espírito que se comunica por você, outra coisa é você. Quando não, é os espíritos, ou brincalhões, ou fascinadores, ou maus, em que você se identifica com eles. Não é? Então, é preciso que esse processo que viveu a Desesperança, né, que a gente vê se consolidar, se soldar nesse momento em que ela tem a perda, quer dizer, que ela tem a vida afetada, ela vai se reorganizar. E é no ponto em que ela se reorganiza que ela faz o quê? Que ela descobre a beleza do ensino espiritual, que não da tradição, da ortodoxia cristã dela. Então, ela se organiza, e a gente vai ver daí por diante ela fazer uma trajetória extraordinária que vai ficar para a segunda parte no próximo mês. Se Deus quiser, no próximo mês, a segunda parte a gente faz, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, e nesse momento vamos deixar em aberto para questões, para comentários, para complementos que, por acaso, sejam desejados da parte de vocês. A nossa Eliana aqui diz, trajetória primorosa.